Vamos falar hoje sobre diversos assuntos que estão causando, vou botar assim, um reboliço, um mal entendido, vou botar até entre as pessoas mais novas do candomblé, que estão começando agora, não entende o que está acontecendo. Uma das situações que nós temos é sobre o pano da costa. Existe uma pergunta que não se cala sobre quem pode usar o pano da costa. Se os homens podem usar pano da costa ou não pode. Olha só, pano da costa é uma vestimenta feminina que faz parte junto com a bata e o camisola. O tamanho da saia da baiana também, ou seja, aquela inflada, colocada também, está de acordo com o tempo de santo, com as fitas na saia também. É importante também uma outra situação que eu vou chegar e colocar bem claro. O torso. Os homens usam o torso na roda de chumbo, que é quando faz o ipadê, ou padê. O ipadê também é feito destinado a exame. Isso são pontos importantes. O que muitas pessoas confundem, pano da costa com bantê. O bantê é o pano que os homens usam na cintura para baixo, tá? Muitas vezes sem nada embaixo, tudo. É uma vestimenta masculina africana, que no candomblé algumas pessoas utilizam por cima da roupa, mas o bantê ele não tem necessidade de se ter uma roupa por baixo. Mas no Brasil, como foi adaptado tudo, aqui se passou a usar. Um outro critério também que é importante chegar a se ter: o seio. Algumas vertentes dizem o seio não é feito, não roda na cabeça de ninguém. Concordo com eles. Outras vertentes dizem o seio é feito, vira, dança. Concordo com eles. Aí eu concordo com os dois. Por quê? Presta só atenção, a África era distante, não se tinha internet nem nada, então um determinado orixá era conhecido num ponto e no outro não. Era cultuado de uma maneira num ponto e no outro de outra maneira. Então, aquelas casas que têm a tradição de não iniciar o sangue, não raspar o sangue, estão corretas de acordo com o segmento dela. As casas que têm o hábito de iniciar o sangue estão corretas de acordo com o segmento dela. Nós não podemos chegar e generalizar o candomblé, dizer que uma casa não fazer não quer dizer que seja, como também Euá não é só iniciado se a mulher for isso ou se for aquilo outro. Não, tem casa que não tem esse problema. Se inicia normalmente pessoas do sexo masculino e feminino. Outras casas, nem as mulheres são iniciadas de Euá. Apenas se dá de comer e coloca Oxum ou Iá no lugar e Ornira. Cada um faz de acordo com a sua tradição. Esse é o certo. E não querer ditar ordem dentro da casa de outro, porque o outro está seguindo a tradição do jeito que ele aprendeu na raiz dele, com a mãe de santo ou com o pai de santo dele. Esse é um outro ponto importante. Outra situação também de Ifá que eu quero chegar e colocar. Dentro de Ifá, nós escutamos, conforme tem agora, tudo, o Arabá, não sei o que, coisa e tal. Iniciação de Ifá, se não tiver uma Yanifá, ela não é considerada feita. Olha só. Tem ramas que não tem Yanifá, não existe esse cargo. São 16 famílias de Ifá, cada uma com sua tradição. Em muitas dessas não existe a figura feminina de Yanifá. Existe outras, tipo, na rama de Cuba temos a PTB. Isso, o que acontece? As ramas que chegam, que trabalham com Yanifá, que são 2 ou 3, querem colocar, se não tiveram, olha, isso é com vocês.
as outras não são obrigadas a chegar e seguir, porque não tem essa tradição. Então, isso que está fazendo mal ao candomblé, todo mundo querer ditar ordem ou normas, se não for assim, não está certo, isso e aquilo outro. É importante nós respeitarmos a tradição de cada casa. Cada casa tem a sua tradição, tem a sua maneira de chegar e ser. E cada Ifá também. Eu venho da rama cubana, onde não tem Ifá, é a PTB. E o que acontece dentro disso? Se trabalha com a PTB, não tem Yanifá. Passei para outras ramas que tem Yanifá, se faz. Outras ramas não tem Yanifá, é Istefá, é elas que fazem. Então, porque o que acontece? O preconceito dentro do próprio candomblé é que atrapalha a nossa religião. As pessoas querem digitar norma para dizer que o outro está errado. Nós temos que respeitar a diversidade nossa. Enquanto nós não nos respeitarmos, nós não podemos exigir que pessoas de outra religião venham nos aceitar ou respeitar o nosso culto. Porque nós somos o primeiro a defamar o culto para dizer que o outro está errado e alegando que nós estamos certos. Quando devemos dizer, olha, segundo a minha tradição, se faz assim. Mas tem tradição que faz assado. Como tem tradição que, presta sua atenção, cultua orixá Onilê, um orixá masculino. Cultua, outra cultua orixá Onilê como orixá feminino. Outros cultuam orixá Onilê como um casal. A mesma coisa o Olokun. Em determinado lugar da África é masculino, o outro é feminino e o outro é um casal. Tanto é que nós vemos o pai de Iemanjá, mais adiante a gente vê os pais de Iemanjá. Os pais. Então, subentende figura masculina e feminina. É importante nós chegarmos e respeitar. Da mesma maneira que nós vamos no candomblé de Angola, nós respeitamos as tradições de Angola, as tradições do Evan, as tradições do Geije e do Queto. Temos que respeitar tudo isso. Isso é importante. Outra coisa também que eu quero chegar em lugar, estamos chegando próximo do carnaval. Aqui no meu axé, que é o axé de Baratolá, nós costumamos fazer próximo do carnaval umas firmezas com malandro, Zé Pilintra, tudo, que são esse povo, todo que conhecemos que é o povo do malandro. Porque em dezembro nós já fizemos as firmezas de Exu, tendo à frente outra Carrua das Almas. E vamos fazer agora, no sábado, a gente costuma fazer uma semana antes, ou mais ou menos próximo do carnaval, o candomblé de rua. Aí as pessoas perguntam assim, mas candomblé de rua? Sim, o candomblé de rua, quando nós saímos na rua, porque em algumas tradições não tinha Exu catiço na área, então se fazia isso para Exu orixá. Nós aqui do Axé Legbe Baratolá, nós cultuamos Umbanda, então nós fazemos as coisas de Umbanda, mas não deixamos de fazer o candomblé de rua, que é para Exu orixá. Esse candomblé de rua que deu origem aos afoxé. Então, quando você vê o afoxé gigante, tambor de Olokun, isso como você está sabendo, aquilo é o candomblé de rua que deu origem, tem a sua origem no candomblé de rua de Exu. É importante saber disso. Existe uma tradição do pessoal que trabalhava com estimadores, não podiam participar nem nada, e criaram essa situação de chegar e se fazer um candomblé na rua, na encruzilhada, colocando padê, todos vestidos, e que deu origem ao afoxé. Então é uma tradição que o axé Legbe Baratolá procura chegar e manter, até mesmo porque o axé Legbe Baratolá é uma casa de Exu, onde tem diversas pessoas iniciadas com Exu, para Ogum e outros orixás mais, inclusive orixá Okô, orixá Oquê. Então nós procuramos chegar e seguir.
é uma casa que acompanha Ifá, né, que pratica Ifá, não é que tem Ifá, pratica-se Ifá. Pratica-se também o culto a Egungun através do terreiro da Passampá, que é o terreiro do Ogé, Quelegi, ou você conhece como Ogé Rian também, né? Alabá Rian, ou a minha benção também, né? Cheguei a passar. Então, isso que não tinha que chegar e passar no dia de hoje. Agradecendo a todos, um beijo para vocês e dizendo, você tem seu catiço, faz a firmeza dos seus catiços, mas não deixa de fazer as coisas do seu Oxubá. Faz separadamente, não faz no mesmo dia. Bom, axé e um grande laroe para você.